Saudações, gente bonita, em Goiás, 7 horas da manhã, desse lindo dia do domingo. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que muita gente não compreende de fato que o Estado de Israel é nosso inimigo existencial. É inimigo existencial do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E em algum momento vai ter que começar a ser tratado como tal. Deixa eu ler para vocês uma reportagem extraordinária do Jefferson Miola, para que todo mundo tenha uma ideia mais clara do que o Estado de Israel é para o Brasil. Ele começa: o foco do escândalo de espionagem política, centrado exclusivamente na ABIN, porque não existe essa de ABIN paralela, gente. Sem essa de ABIN paralela. Como assim paralela? Eram funcionários da ABIN, utilizando material da ABIN, em prédios da ABIN e equipamentos da ABIN. Então não era a ABIN paralela, era a ABIN. Vamos lá. Encobre a conexão das cúpulas militares com o governo de Israel e com corporações israelenses da área de inteligência e fornecimento de armamentos e tecnologias de monitoramento. Antes da gente continuar, vamos falar um pouco sobre isso. Há muito tempo que a pauta de exportação de Israel é exatamente isso: fornecimento de armamento para repressão, todo tipo de coisa. Canhão que atira água, gás lacrimogênio, bala de borracha, sabe? Tecnologia para repressão de civil, principalmente, e tecnologia de monitoramento, ou seja, espionagem. O Estado de Israel vive disso. É uma das maneiras que ele encontrou de conseguir o afeto de todo tipo de governo. Lembra, Israel se defende como religião, mas ataca como Estado. Continuando, a revelação do esquema de espionagem operado em escala industrial que atingiu pelo menos 30 mil pessoas com o programa espião First Mile parece ser apenas a ponta visível de uma estrutura ilegal e clandestina ainda mais abrangente e muito mais ameaçadora à democracia, porque vários governos estaduais compraram. 30 mil brasileiros foram espionados ilegalmente por agentes da ABIN, sem essa de paralela, a mando do Bolsonaro. E pior de tudo, os dados foram mandados para o Estado de Israel. Então, os dados de 30 mil brasileiros estão no Estado de Israel, em propriedade do Estado de Israel. Vamos continuar. Esse aparelho secreto de espionagem política escapou totalmente do controle do Congresso e dos órgãos de fiscalização interna e externa do Poder Executivo. Foi empregado como recurso de facção no poder para espionar e vigiar inimigos políticos e até mesmo aliados. É perfeitamente compreensível que a ABIN, a Polícia Federal e as polícias civis e militares estaduais dotem seu sistema de investigação com dispositivos de monitoramento. Claro, você tem que saber o que os bandidos estão fazendo, desde que, evidentemente, seu uso se dê em conformidade com protocolos legais e autorização judiciária. É incompreensível, porém, o uso de tais dispositivos pelas Forças Armadas, que elas não têm obrigação nenhuma, não têm direito de fazer isso, cuja missão dada de defesa nacional é incompatível com o controle e vigilância de cidadãos e cidadãs, salvo, claro, na hipótese de compatriotas serem considerados inimigos internos e sujeitos ao controle de um Estado policialesco. Enquanto nos distraímos com a guerra entre a ABIN e a Polícia Federal, os militares mais uma vez ficam incólumes, embora tenham muito a esclarecer a esse respeito. Afinal, foi o comando do Exército e não a ABIN o principal adquirente do programa espião da empresa israelense. Eu já venho dizendo há muito tempo. O Exército brasileiro é inimigo do nosso país. Desde sempre, desde o golpe que derrubou a monarquia, porque não foi uma proclamação. Eu posso proclamar o que eu quiser, que eu sou o emir da Índia, que a alface é azul, posso proclamar o que eu quiser. Proclamação não vale nada. É o golpe de Estado que me fez a mudança política do poder. Mas vamos continuar. Conforme o levantamento do portal de transparência dos pagamentos feitos à Cognite entre 2014 e 2013, ou seja, desde a época do Temer, lembra, não vai ter Copa, movimento Passe Livre,
Dos 127.600.000 reais, valores nominais não atualizados, pagos à empresa israelense, 82,5 milhões se originaram do comando do Exército e 6,5 milhões no comando da Aeronáutica, que totaliza 89 milhões em pagamentos pelas Forças Armadas. A ABIN pagou 14 milhões e 700 mil ao Cognite, 6 vezes menos que o Exército. O auge das vendas da Cognite do Brasil, sociedade anônima, cujo faturamento junto ao governo brasileiro saltou de 2,6 milhões em 2014, último ano real do governo Dilma, para 113 milhões com Temer e Bolsonaro, coincide com a manutenção de Caio Santa Cruz, filho do general Santos Cruz, como representante da empresa israelense no Brasil. Esse esquema de filho de militar sustentando mamata empresarial, eles aprenderam nos Estados Unidos. Um lote significativo de compras foi realizado durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, comandada pelo general Braga Neto. Esse caso é famoso. É evidente, portanto, que o Exército foi e é parceiro comercial importante da Cognite, seja devido às compras diretas e para fins obscuros, seja através da ABIN, também controlado pelos militares e para fins que se mostraram também obscuros. Muitas perguntas precisam ser respondidas. Os 127.600.000 assumidos pela Cognite são gastos parciais, uma pequena parte das contratações do Estado brasileiro em inteligência. Existem ainda inúmeros gastos que são sigilosos, não acessíveis ao portal de transparência. Isso é o que a gente sabe. Além de outros realizados junto a empresas do ramo, sobretudo israelenses, mas também estadunidenses e europeias. A Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso precisa examinar a fundo essa realidade. É fundamental desbaratar o ecossistema clandestino e secreto controlado pelos militares que funciona em paralelo e à margem da legalidade. É preciso se buscar resposta para muitas perguntas, como, por exemplo, 1. Quais empresas, além da Cognite, e quais produtos de monitoramento, além do First Mile, foram comprados pelo governo brasileiro? Militares, principalmente. 2. Quais órgãos e instituições do Estado brasileiro realizaram tais aquisições? Foram somente os militares do Exército? 3. Qual a explicação para o Exército brasileiro ser, de longe, o principal comprador de produtos da Cognite? Essa resposta tem que ser dada, porque não faz sentido nenhum, nem previsão legal. 4. Qual uso o Exército fez do First Mile? Quantos e quais alvos foram monitorados? Onde estão armazenados os dados coletados de brasileiros? Isso a gente já sabe, no Estado de Israel. 5. Qual a razão para a aeronáutica contratar o Cognite? Como os produtos da empresa são usados pela aeronáutica? Né? Qual o papel desempenhado pelo Exército, pelo general do Exército, Gerson Minandro, nas relações com empresas e autoridades governamentais israelenses durante o período que eu estou como embaixador do Brasil em Israel? Olha que loucura. Em outubro de 2020 a janeiro de 2023. Quer dizer, o Brasil já foi representado em Israel por um militar. Qual que é o sentido disso? A espionagem política é uma grave ameaça à democracia. É crucial, por isso, identificar e desmontar os esquemas clandestinos e criminosos. Nós estamos falando de bandido. Muitos remanescentes da ditadura e ainda vigentes. Diante de tantos sinais, seria imprudente não considerar a hipótese de estarmos num estágio perigoso e avançado de reestruturação de uma perigosa comunidade de informações nos moldes do SNI, Serviço Nacional de Informações da época da ditadura. Certo? Então, o Exército é inimigo do povo brasileiro desde sempre. O Exército brasileiro é um dos exércitos do mundo, dos raríssimos, que matou muito mais gente do próprio país do que estrangeiro. Quantos estrangeiros foram mortos pelas nossas Forças Armadas? Foi dizimada a população paraguaia, né? Crianças, mulheres inclusas, o exército foi genocida, e uns milhares na Segunda Guerra Mundial. Agora deixa eu explicar para vocês. Só na cabanagem, foi uma revolta que houve no Pará, pra vocês terem uma ideia, a população do Pará, antes da cabanagem, era de 600 mil pessoas. O exército brasileiro, só na cabanagem, matou 200 mil brasileiros. Então, só na cabanagem, o exército brasileiro matou mais gente do que estrangeiros. Só na cabanagem. Nós já tivemos a Confederação do Equador, tivemos a Revolução Farroupilha,
tivemos a revolta de Beckman, tivemos a balaiada, tivemos o contestado, tivemos Canudos, tivemos a ditadura militar. O exército brasileiro matou muito mais brasileiros do que estrangeiros. É uma máquina assassina de pobre. Matou essencialmente pessoas pobres. Você fala, foram inimigos do Brasil. Não. Inimigo do Brasil é o Temer. Inimigo do Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. Inimigo do Brasil são os bilionários. Inimigo do Brasil é o povo da empresa. Um mora na Suíça, dois mora em Mônaco, que comprou uma empresa brasileira, deram um calote de 25 bilhões de reais e vai ficar por isso mesmo. Esses são inimigos do Brasil. Inimigo do Brasil é o Bolsonaro. Inimigo do Brasil é o crime organizado. O exército brasileiro mata gente pobre e liderança de gente pobre. O exército brasileiro é inimigo do nosso país desde sempre. As forças armadas desse país têm que ser abolidas. Urgentemente. Ah, mas aí como é que o Brasil vai se defender? Primeiro, defender de quem? Nosso inimigo é o exército brasileiro. E segundo, desde que eles inventaram mísseis hipersônicos, drones, não há serviço que uma guarda naval e uma polícia federal e rodoviária federal muito bem equipada não consiga fazer. Nós não necessitamos do exército. Esses parasitas consomem mais dinheiro do que o Ministério da Saúde e da Educação juntas. São parasitas. 90% do gasto do exército brasileiro vai para pagar pessoal, mas principalmente aposentadoria e mamata. Mamata de militar, de filha de militar, de neta de militar. Nós sustentamos uma cambada de mamateiro, certo? E vagabundas. É isso que o Brasil sustenta. Eles não fazem nada pelo país. Contra fazem muita coisa. Pelo não fazem nada. São totalmente inúteis. É uma casta de gente inútil. Perfeito? É importante ter isso muito claro. Isso é muito importante que fique claro. O exército é nosso inimigo. E o Estado de Israel é nosso inimigo. O Estado de Israel é nosso inimigo. Porque colabora com as Forças Armadas do Brasil desde sempre. Inclusive assassinaram um importante cientista brasileiro no nosso projeto nuclear. Estão diretamente relacionados, junto com os Estados Unidos, à prisão do comandante, do almirante Otton, né? Que era o chefe do nosso programa nuclear. O Estado de Israel é nosso inimigo. O exército brasileiro é nosso inimigo. Nosso país não vai prosperar enquanto não ficar claro quem são nossos inimigos. O Estado de Israel, o exército brasileiro e os Estados Unidos. Como assim Estados Unidos? Existe... Qual que é o único continente que não existe nenhum país desenvolvido? Até na África tem. É a América Latina. Não existe nenhum país desenvolvido na América Latina. Sabe por quê? Por causa dos Estados Unidos. Os governos nos quais o povo brasileiro empobreceu, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Bolsonaro, são os governos no qual a influência dos Estados Unidos é maior. Quanto maior a influência de empresas e governo dos Estados Unidos, mais o povo brasileiro se lasca. Mais qualquer povo na América Latina se lasca. Bannon, toda essa estratégia de poder que acabou levando o Bolsonaro ao poder, que pagou pelo golpe de Estado, que pagou os movimentos passe livre, os bilionários que adotam identitaristas, tudo isso é conectado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são nossos inimigos. Eu acho que não há dúvida nenhuma quanto a isso. Os Estados Unidos são inimigos do povo latino-americano. Enquanto os Estados Unidos existirem, a América Latina não vai se desenvolver. Nenhum país da América Latina vai se desenvolver. Só que a questão não são apenas os Estados Unidos. O Estado de Israel também é nosso inimigo e mais perigoso. Ainda mais agora que eles têm os dados de, pelo menos, é o que a gente sabe, não sabemos os dados sigilosos, 30 mil brasileiros. Esquece essa de ABIN paralela. Se existe uma ABIN paralela, é o Exército Brasileiro, a Aeronáutica do Brasil. As Forças Armadas Brasileiras.
inimigas do povo brasileiro, junto com o Estado de Israel. Então, é muito importante que isso fique claro. Certo? A partir daí a gente pode fazer algumas anúncios. Só que não agora. Eu não quero um vídeo longo. Nesse vídeo eu só quero que vocês compreendam o que nós estamos lidando.